Olá, semioticistas. Hoje nós vamos tratar do percurso analógico, a emergência de um outro sujeito. Então, a última parte de nossa análise, ela concerne precisamente aos jogos de significação ligados à figuratividade nesse texto. Esta ultrapassa de todas as maneiras, como nós dissemos anteriormente, a simples representação referencial. Ela exerce funções distintas, desenvolvendo seus percursos analógicos em inúmeras direções diferentes, às quais o leitor, intérprete, anexa sua compreensão. Quaisquer que sejam os percursos em questão, eles remetem sempre à figura do sujeito, a seu corpo que age e ao seu ser que sente. A figuratividade não é, então, nem cenário, nem ornamento, nem simples figuração do real. Ela se insere precisamente numa relação constitutiva com o ator que ela transforma. Ela ilustra, nas aberturas semânticas que sugere, a diferença que permite identificar o novo Fabrício. Por exemplo, quando ele diz: "Quanto eu estou diferente", ponderou. Então, nós vamos focalizar aqui, mas seria uma escolha de leitura, né? Dois percursos analógicos. Um relacionado à isotopia da natureza e o outro à isotopia da cultura. Em relação à isotopia da natureza, a fuga, ela pode ser interpretada como um relato de nascimento. Nós vimos com a análise do estereótipo que a tematização é uma operação que consiste em reconhecer uma isotopia mais abstrata, subjacente aos conteúdos figurativos cuja significação global ela condensa e orienta. É fácil perceber no texto de Stendhal uma dupla tematização da figuratividade que, fundada por uma série de identidades semânticas parciais, estabelece duas isotopias paralelas. De um lado, uma fuga, e de outro, um parto. Não nos colocaremos a questão da relação entre as duas isotopias de modo metafórico, simbólico, parabólico, enfim, isso nos levaria muito longe. Digamos somente que as duas isotopias estão ao mesmo tempo copresentes e hierarquizadas. A isotopia da fuga, tematização manifesta do conjunto da configuração, rege a isotopia do parto, e não o inverso. Ou seja, essa dupla isotopia é reconhecível no plano paradigmático, onde as similitudes figurativas são suficientemente numerosas e suficientemente sugestivas para serem correlacionadas entre si. Por um lado, nós temos expressões relacionadas à fuga, corda, escoamento das águas, torre volumosa. Por outro lado, nós teríamos expressões relacionadas ao parto, né? Cordão, bolsa d'água, gravidez, etc. Né? E entre essas duas grandes isotopias, algumas expressões importantes, como 9 meses, dor atroz, respiração entrecortada, mãos em sangue. Bem, ela é reconhecível também no plano sintagmático. Paralelamente ao desenrolar da fuga, nós podemos facilmente ler o das sequências de um parto, cuja disposição geral é confirmada, a montante e a jussante no romance por outras figuras. Anteriormente, a descrição minuciosa da cela de Fabrício é a de um invólucro dentro de um invólucro. Essa criação pela qual o general Fábio Conte demonstrava sua genialidade é uma célula matricial.
dizia o seguinte, entre aspas, quando descrevia essa cela onde estava o Fabrício, dizia, abre aspas, um conspirador colocado num desses quartos. Não podia ter comunicação com ninguém do mundo, nem fazer um movimento sem que se ouvisse. O general mandara colocar em cada quarto grandes toras de carvalho, formando como que uns bancos de 3 pés de altura. Em cima desses mochos, mandara montar uma cabana feita de pranchas, muito sonora, com 10 pés de altura, e que não tocava às paredes a não ser do lado das janelas. Nos outros 3 lados havia um pequeno corredor de 3 pés de largura, entre a parede primitiva da prisão, composta de enormes pedras de talha, e as paredes de prancha da cabana. Essa seria uma descrição da cela, né? Enfim, posteriormente, quando o Fabrício, já desmaiado, é recebido pela duquesa ao pé da terceira muralha, a duquesa ela aparece como uma figura parturiente da mãe. Ela, na página 147, diz: ela apertava-o convulsivamente nos braços. Depois ficou desesperada, vendo-se coberta de sangue. Era das mãos de Fabrício. Nós podemos então considerar que um verdadeiro motivo do nascimento fica assim constituído. Porém, uma tal assimilação simbólica da significação figurativa, cujo processo semântico poder-se-ia analisar mais minuciosamente, apenas nos parece realizável em razão da convergência das observações feitas até aqui no percurso pragmático e no percurso passional, com a hipótese analógica que, em torno do motivo do nascimento, reúne, condensa e tematiza suas potencialidades. É, pois, a organização discursiva em seu conjunto, e não somente similitudes semânticas contingentes em nível lexical, é a organização discursiva em seu conjunto que assegura e reforça a coerência dessa leitura interpretativa. O ser novo que surge é assim figurativamente confirmado pela dupla isotopia de leitura. Mas sua formação já se manifestara em outros momentos da análise. Ou seja, o andamento acelerado da enunciação, o embaralhamento das categorias discretas do visível, a suspensão aspectual do tempo, o apagamento do sujeito do fazer na passivização passional, eis as condições para que se constitua um sujeito novo em um novo universo de sentido. A fuga é, pois, uma liberação. Fabrício se liberta de si mesmo, o Fabrício volúvel e libertino. E a estada na prisão foi a gestação dessa liberação. É compreensível que ele tenha ficado tão feliz. Mas um segundo percurso analógico relacionado à isotopia da cultura se desenvolve paralelamente ao primeiro percurso. Ele veicula estratégias diferentes relacionadas desta vez à escritura de Stendhal, o autor do livro. Ao nascimento no universo de valores naturais, corresponde à iniciação dos valores culturais. Ou seja, o relato dentro do relato, que é a narração de Fabrício, se organiza claramente a partir de um plano de referência narrativa que constitui seu modelo. O narrador convoca em seu discurso o gênero original do romance, o romance de cavalaria, que forma assim seu referente interno. E é por meio da comparação que se instala esse novo percurso analógico, quando diz, abre aspas, depois, como um herói dos tempos de cavalaria, pensou um pouco em Clélia. Fecha aspas. Ora,
Esse imaginário narrativo e cultural referencializado, ele não aparece somente por meio da citação que associa a Fabrício à figura típica percevaliana do romance de iniciação e de aprendizagem. A intertextualidade é mais profundamente estrutural. Ou seja, é todo o esquema narrativo do romance de cavalaria que se desenvolve com suas sequências canônicas e suas figurações emblemáticas. Nós encontramos, primeiramente, o contrato inicial e a formação da competência do herói. A vigília de prece do cavaleiro e o dom da prova à dama, esses dois motivos indissociáveis do amor cortês, fixam o duplo registro espiritual e amoroso do contrato, quando ele diz: invocou Deus com fervor, pensou um pouco em Clélia, que se opõe respectivamente ao Fabrício volúvel para a axiologia espiritual e libertino para a axiologia amorosa. Então, desenvolve-se em seguida a performance do herói em busca de aventura. Essa é iniciada com a multiplicação das provas, que intensificam a dificuldade, equipadas com toda a sua bagagem figurativa. A floresta escura, impenetrável, os animais fantásticos, o encontro com o antissujeito. A narrativa conclui-se com o reconhecimento final, quando o cavaleiro, ferido e vitorioso, é acolhido e reconhecido na corte, a duquesa, né? E ele narrará seus altos feitos. Essa convocação do universo romanesco é evidentemente paródica, né? A análise das marcas difusas da enunciação irônica permitiria dar conta dela. Basta, no âmbito desta análise, evocar o duplo jogo de envolvimento e afastamento enunciativos que caracteriza, em geral, como já observamos, a pluralização do sujeito. Assumindo e deslocando ao mesmo tempo o centro de responsabilidade do discurso, a ironia é um dos procedimentos característicos da escritura de Stendhal, né? Ela desloca, multiplicando a posição do sujeito enunciador, que alternativamente se engaja e se ausenta. Ela funda na leitura a cumplicidade dos Hepfel, que sabem, no jogo da linguagem, colocar-se a boa distância dos códigos e valores. Não é menos verdade que, aquém dessa ironia singular, o esquema cultural do relato iniciático em plano de fundo dá luz, Fabrício, né? Igualmente como fazia para o universo de valores naturais o percurso figurativo do parto. A história da fuga pode ser assim compreendida como a história de uma identidade, a de um ego que se constrói por meio de um devaneio estético. Enfim, para concluir essa análise, nós vamos propor algumas observações de ordem metodológica e estilística. Bom, o objetivo dessa análise era primeiramente pôr à prova os instrumentos de descrição semiótica cujo modelo padrão havia sido apresentado por meio de um pequeno relato de fuga estereotipado. Logo tornou-se evidente que o modelo, em sua rigidez ideal, era desprovido de valor operatório. Lá se dado o semioticista Geninasca. Então, tornou-se evidente que esse modelo, em sua rigidez ideal, era desprovido desse valor operatório quando aplicado globalmente como um esquema para análise. O texto, na realidade, dita sua lei. Mas nós buscamos mostrar, por um lado, que as diferentes vias de leitura no trecho de Stendhal, tais como as desprendemos, permitiam mobilizar como módulos de análise ao mesmo tempo autônomos e relativamente autônomos e interagentes, a mobilizar a geratividade das significações nos diferentes níveis de apreensão. E a convergência construída pouco a pouco entre as conclusões provisórias de cada uma das análises que nos leva a expor, né,
o eixo diretor de nossa leitura, ou seja, a constituição do ego nascente de Fabrício por meio do relato de sua fuga. São também esses diferentes módulos que vão constituir as matérias sucessivas desta introdução à semiótica literária. A questão da enunciação, antes de mais nada, com as numerosas facetas de identidade que ela destaca entre o discurso social e o discurso individual, e depois a da figuratividade, cujos desafios já desapareceram, e em seguida a problemática da narratividade, cujas estruturas sintáticas regem os percursos dos actantes. E, por fim, a dimensão passional, que estuda os modos de sensibilização do sujeito. Então, seria evidentemente excessivo pretender tirar conclusões a partir de um tão breve trecho sobre a escrita ou estilo de Stendhal. Entretanto, algumas vias de reflexão possíveis se abrem. Primeiro, a prevalência da dimensão patêmica sobre a dimensão pragmática, a enunciação plural entre o envolvimento do discurso embreado e o afastamento do discurso distanciado, o elo entre os efeitos figurativos e a percepção vivida pelo sujeito, o tempo suspenso de uma duração pura que coincide com a de um devaneio. Então, todos esses aspectos convergem para marcar a singularidade, um estilo. Mas, além de uma concepção do estilo como forma original de escrita, nós podemos ver aqui mais amplamente o estilo como expressão particular de uma forma de vida. Aqui Fabrício encarna, pelo conjunto de seus jogos de linguagem, consistiria em se afastar dos esquematismos do discurso social, estereotipado para fazer emergir um sujeito individual, caracterizado pela plenitude vivida do sentido.